E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor e Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, que o Senhor Deus de Davi, que assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol declinamente no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Eu li aqui o livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1 em diante, onde fala sobre a doença de Ezequias. Bom, você percebe que Ezequias aqui havia adoecido. O texto diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele está doente e de repente aparece para ele um profeta que era extremamente respeitado e reconhecido naquela época, que era o profeta Isaías, e libera uma palavra de autoridade para ele. A palavra não foi boa, a palavra foi uma palavra de correção. Isaías vira para Ezequias e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então perceba, a palavra que o profeta dá para Isaías é: tu vai morrer, mas antes, põe em ordem a tua casa. Prepara um ambiente para a morte chegar. Põe em ordem a sua casa, organiza a sua casa, né? Tem muitas coisas que a gente pode extrair desse texto. Primeiro, a sensibilidade do profeta e a ausência de medo para profetizar para um rei. Vou te explicar por quê. Porque nessa época aqui, ninguém entrava na presença do rei sem a autorização do rei. Segundo, quem lançasse uma palavra negativa para o rei, né, e uma palavra que gerasse incômodo no rei, o rei poderia dar uma sentença de morte na hora. Porque o rei levantava o cetro e o cetro iria definir entre vida ou morte. Isaías não tem medo de profetizar para Ezequias. Isaías não tem medo de profetizar para alguém que é autoridade na nação. Isaías simplesmente fala aquilo que Deus mandou, sem ter medo das consequências. Primeiro porque também ele sabe que quando Deus manda, Deus garante, né? Em contraponto, hoje nós vivemos um tempo onde os profetas só profetizam o que as pessoas querem escutar. É só coisa boa, é só palavra boa, é só aquilo que inflama o ego da sociedade, e só palavras doces e que geram motivação para o coração das pessoas. Quando, na verdade, a gente entende que a voz do profeta no Antigo Testamento era a voz de Deus para o homem. Então, era uma das maiores expressões da voz de Deus para o homem, era a voz do profeta. É quando o profeta profetizava. E a palavra que Deus coloca na boca de Isaías, ele não tem medo de entregar, é uma palavra dura. Prepara a tua casa, coloca ela em ordem, que tu vai morrer. Né? É Deus dizendo assim: ó, eu vou te dar tempo de organizar a sua casa. Eu vou te dar tempo de colocar no lugar as coisas que estão fora, que eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou trazer você para mim. Né? Então põe em casa a tua ordem. Você vê que põe em ordem a tua casa. Você vê que Deus dá tempo de Ezequias organizar a sua casa para prepará-los para a morte.
Só que Ezequias não faz isso. Ezequias não prepara a casa dele para que o Senhor venha e o leve. Não. Ele simplesmente vai orar e vai pedir a Deus misericórdia. Senhor, perceba a minha fidelidade diante de ti, o tempo que eu vivi contigo, tal. E Deus vai lá e manda o profeta Isaías voltar e dizer para ele, diz para ele que eu ouvi a oração dele. Diz para ele que eu recebi as lágrimas dele. Que eu estou acrescentando mais anos de vida para esse cara. Ele não vai morrer agora. Eu vou dar saúde. Eu ouvi a oração dele. Esse texto mostra também o poder da oração. A oração tem um poder de intervenção. Você está vendo por que nós devemos orar? Porque quando nós oramos, a oração faz isso. Ela muda o quadro. Ela muda o cenário. Ela transforma o ambiente que nós estamos. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a clamar, que a oração ela faz esse papel de intercessor, né? A oração faz esse papel de interceder, de se colocar na frente, de mudar um cenário, de intervir uma situação, sabe? Então você precisa orar, que a oração tem o poder de mudar o cenário da tua vida. De repente o cenário do teu filho, do teu pai, da tua mãe, da sua família, do seu trabalho, não sei qual o problema que está perturbando a sua alma. Coloque em oração. Que a oração faz isso, faz o profeta dar meia volta e depois profetizar uma palavra de bênção para ele. Porque Ezequias estava profetizando e mostrando o real arrependimento, querendo a viver mais um pouco e desfrutar daquilo que Deus estava dando ainda para ele, que era mais alguns anos de vida. Por isso devemos sempre orar e colocar a nossa vida no Senhor, para que através da oração haja intervenções sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Pai, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor é Deus que muda a história. Eu quero te pedir que o Senhor mude a história dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Mude a história da sua casa, da sua família. E que através dessa oração haja intervenções dentro da casa dela. Eu profetizo um novo tempo, libertação, cura, salvação. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus, então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube, manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam a voz de Deus. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele, e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria deixar de alguma forma uma oferta na sua vida. Os devocionais têm sido muito bons, eu queria que o senhor não parasse com esse projeto. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que é relevante a pregação da palavra de Deus aqui na internet. Agora aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mente Paz, com a palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma, no seu espírito. Às vezes é necessário orar, que a oração tem o poder de fazer isso, é intervir. A oração tem o poder de mudar o cenário. A oração transforma a tragédia em milagre, tristeza em alegria. Por isso que você tem que orar pela tua casa, orar pela tua família. Eu não sei qual o decreto que você recebeu no seu lar. De repente o próprio Deus determinou algumas coisas, mas a sua oração tem o poder de gerar intervenção. Por isso ore, clame ao Senhor, porque se for da vontade dele, ele vai mudar essa situação. Até amanhã, Deus te abençoe.